Fala galera, sejam bem-vindos ao 13º episódio do podcast Bola Redonda. E bom, antes de começar já quero pedir para você se inscrever no canal, se você estiver no YouTube, a seguir a gente, se você tiver alguma outra plataforma de streaming, seja Spotify, Deezer ou Google Podcast, etc. A compartilhar o link do episódio e mandar no seu grupo, para que mais pessoas possam ouvir. E também dar uma olhada no nosso site, que vai estar aqui embaixo na descrição. E seguir a gente nas redes sociais, que também vai estar aqui embaixo na descrição. Bom, como vocês viram, né, o episódio de hoje a gente vai falar sobre o Arteta e um Arsenal muito promissor. A gente não vai se basear na carreira do Arteta como jogador, a gente vai tratar um pouco mais do Arteta no comando técnico do Arsenal e tudo que tem envolvido essa equipe, né, nesse quase pouco menos de um ano de trabalho do Arteta. E bom, o Arteta ele chega no final de dezembro, né, no lugar do Unai Emery, que na temporada anterior tinha sido vice-campeão da Europa League, né, mas resultados ruins e performances ruins acabaram fazendo com que o Unai fosse demitido, né, e o Arteta prontamente aceitou esse desafio de comandar a equipe onde ele jogou a maior parte da sua carreira, né. Lembrando, se a gente for lembrar, o Arteta ele foi revelado pelo Barcelona, né, mas acabou rodando um pouco até se estabilizar de fato no Arsenal. Bom, mas antes disso, é pra gente falar que depois de se aposentar como jogador em 2016, o Arteta ele foi especulado muito no Tottenham, no City e no Arsenal, no próprio Arsenal, né, para trabalhar na comissão técnica mesmo. Mas aí ele acabou recusando o Tottenham, né, pelo fato de ser um outro clube de Londres e ter uma rivalidade com o próprio Arsenal. Também recusou o Arsenal porque o projeto que o Arsenal tinha para ele era trabalhar nas categorias de base, e o Arteta não queria isso, então ele também recusou o Arsenal, né. E ele acabou indo para o City para ser auxiliar técnico do Guardiola. O que acabou influenciando muito nisso foi a boa relação que ele sempre teve com o Guardiola. É bom também a gente falar que o Arteta ele foi elogiado pelo Guardiola. E o Guardiola disse que o Arteta ele é um cara que entende muito bem o jogo, que tem um estilo parecido com o dele e que consegue fazer mudanças no jogo, né? Mudanças pontuais na partida, que ele consegue enxergar muito bem a partida num todo. Também, né, a gente teve o Sané, Leroy Sané, que é jogador do Manchester City agora, está no Bayern de Munique. Sané disse que o Arteta ele foi um dos responsáveis por grande parte do que ele aprendeu, né, no Manchester City, na sua passagem pelo Manchester City. Então, ou seja, o Arteta ele acabou sendo bastante importante para a equipe, mesmo sendo só, entre aspas, o auxiliar do Guardiola. Bom, o Arteta, como eu falei, ele vem para substituir o Unai Emery. Ele chega num momento conturbado no Arsenal, após a saída do Arsene Wenger, que ficou durante anos e anos e anos no comando técnico da equipe, né? E já no final da temporada passada, o início do Arteta no Arsenal não foi muito, digamos assim, animador em questão de resultados, né? A equipe não vencia muitos jogos, empatava alguns jogos, de vez em quando perdia alguns jogos. Foi um início um pouquinho badalado, mas conforme ele foi colocando seu estilo de jogo na equipe, colocando sua mentalidade na equipe, a equipe foi aprendendo isso aos poucos. E já no final da temporada passada, deu pra gente ver claramente como que era assim, o estilo de jogo do Arteta, como ele queria que essa equipe do Arsenal jogasse, né? Não é à toa que ele conseguiu 2 taças em 28 dias, né, no mês de agosto. Ele conseguiu 2 taças, né, que foi a FA Cup, né, uma taça, a competição mais antiga da história, e a competição que o Arsenal é o maior vencedor de toda a Inglaterra. Nessa final da FA Cup foi um clássico contra o Chelsea, onde a equipe do Arteta, o Arsenal, conseguiu vencer diante do Chelsea, que levou a FA Cup, e também venceu a Community Shield, que equivale à Supercopa da Inglaterra, né? É meio que a Supercopa da Inglaterra, onde o campeão da FA Cup, o campeão da Copa, enfrenta o campeão da Liga, na Premier League, que no caso foi o Liverpool, né? Então, ou seja, o Arsenal do Arteta também venceu o Liverpool pela final da Community Shield e se consagrou um campeão. Bom, agora vamos passar um pouco mais do estilo de jogo mesmo do Arteta, do esquema,
né, etc. O time ele se posta muitas vezes num 3-4-3, principalmente na fase ofensiva, onde o lateral normalmente é o lateral esquerdo, e ele dá muita liberdade para o Bellerin ir para frente, porque é um lateral que apoia bastante, apoia com qualidade. Ele deixa formando a linha de 3 zagueiros do lado esquerdo, ou o Tierney quando joga, ou até o próprio Kolasinac, que ambos não são laterais muito rápidos. Se a gente for considerar o último jogo do Arsenal, né, que foi contra o West Ham, o Arsenal venceu a partida por 2-1, e a equipe se postou realmente no 3-4-3, principalmente na fase ofensiva, como eu havia dito, onde jogou o Leno, né, aí linha de 3 zagueiros, com o Holding pela direita, o Gabriel mais no centro e o Kolasinac, né, ajudando na saída de 3, principalmente do lado esquerdo. Aí a gente tem a segunda linha com 4 jogadores, com o Bellerin como ala pela direita, Dani Ceballos e o Xhaka, os dois meias pelo centro, e o Saka pela esquerda também. O Saka também pode até atuar como lateral esquerdo também, dependendo do caso. E o trio de ataque, Willian pela direita, Lacazette pelo meio e o Aubameyang pela esquerda, mas o Aubameyang é difícil a gente ver o Aubameyang muito preso pela esquerda, né? Até por se tratar de um cara que é centroavante, é um atacante mesmo, centroavante, praticamente de fato, né? E é um cara que ele chega muito na área, pisa muito na área. E também, né, deu pra gente ver em alguns momentos que dá pra equipe também se postar num 4-4-2, com uma linha de 4 na defesa, com o Bellerin fechando essa linha de 4, Holding, Gabriel e o Kolasinac aí assumindo a sua posição de fato como lateral esquerdo, uma segunda linha no meio campo com Willian, Ceballos, Xhaka e o Saka, e lá na frente o Lacazette e o Aubameyang, que, como eu falei, ele vai fechar muito por dentro, abrindo bastante corredor pro Saka, que é um jogador muito veloz. Eu queria também destacar nessa partida principalmente, mas um jogador que eu acho que vai ser bastante importante, né, pro funcionamento pra engrenagem desse time do Arsenal, que é o Dani Ceballos, né, que ele foi avaliado, recebeu uma nota 8.4 do SofaScore, né, foi a maior nota do time do Arsenal, né, nessa partida contra o West Ham, que eu havia dito, né, apesar de ter dado uma assistência, né, ele acertou 90% dos passes que tentou, né, e também ele é um cara que teve uma alta precisão nas bolas longas, né, de 5 ele acertou 4, né, e geralmente flutuando bastante, às vezes caindo mais pela direita, mas também pela esquerda também, ajudando bastante na construção da equipe, porque é o cara mais cerebral, né, do meio para frente, mesmo não sendo muito ofensivo, né, jogando um pouco mais atrás, mas é um cara que eu creio que vai ser muito importante, né, principalmente com os lançamentos, né. Muitas dessas bolas longas foi pro Saka ou pro Bellerin, né, principalmente pro Saka, como eu falei, é um jogador muito veloz. O Arsenal usa bastante a ala esquerda, porque o Saka avança da profundidade e o Aubameyang vem para dentro, e se junta muitas vezes com o Lacazette, como eu falei, num 4-4-2, e isso é um grande perigo também. E outra coisa que eu queria destacar nessa equipe do Arsenal é que muitas vezes, né, a equipe usa a famosa pirâmide, né, uma pirâmide invertida, que a gente fala que é o sistema 2-3-5, né, que também é muito usado pelas equipes do Guardiola, principalmente, né, não é à toa que o Guardiola falou que o Arteta tinha o jogo que o Arteta gostava tinha muitas semelhanças com o jogo do Guardiola, né, até pelo fato de os dois trabalharem juntos durante muito tempo. Então o Arteta acaba usando muitas vezes esse esquema ocasionalmente no jogo. Mas assim, também não é de todo bom, né? Esse tipo de esquema, né? Que o Arteta acaba utilizando, né? Como os alas, tanto o Bellerin e o Saka, avançam bastante, e o terceiro zagueiro ali que fecha pelo lado esquerdo geralmente é o Kolasinac ou o Tierney, ambos laterais esquerdos de origem, isso acaba deixando a equipe muito vulnerável a bolas longas atrás desses alas, né? Se o Arsenal enfrentar uma equipe que tenha os dois pontas
que tenha dois pontas, dois caras de velocidade pelo lado, isso acaba prejudicando bastante a equipe. E bom, enfim, eu acho que é uma equipe que com o tempo a gente vai ver ainda mais melhorias nessa equipe. Já melhorou bastante de quase um ano de trabalho para cá. Já ganhou 2 títulos, um contra a equipe do Chelsea, como eu falei que não é uma equipe fraca. Ganhou a Community Shield contra o atual campeão da Premier League, o Liverpool, e outro dia era campeão da Champions. Uma equipe que tem adquirido uma força mental, psicológica da equipe que parece super em alta, né? O Arteta chegou e mudou as coisas para a equipe do Arsenal, que não vinha dando certo com o Unai Emery, não vinha dando certo até no final da fase do Wenger. Já era uma equipe que vivia momentos muito turbulentos. E o Arteta tem passado essa segurança mental para os atletas, pelo que eu consigo observar das partidas, né? E os jogadores vêm absorvendo muito bem esse teste que o Arteta vem passando, né? O time atravessa uma grande fase. Imagino eu que não vai brigar pelo título da Premier League, sim, com certeza com o City, principalmente, e com o Liverpool, né? Se mantiver esse nível que está jogando, e a tendência, logicamente, é melhorar ainda mais a equipe e melhorar os jogadores ainda. Eu vejo essa equipe do Arsenal como uma das favoritas a vencer a Premier League atualmente. Além do que é um time que, como eu falei, ainda tem coisas para evoluir, ainda tem coisas para melhorar. É um time bastante promissor e eu considero hoje, se não o time mais legal de assistir da Premier League, um top 3, assim, com certeza, para mim, na minha opinião. Então, acho que é isso. Obrigado se você chegou até aqui. Deixe seu like, seu dislike, se inscreve, segue a gente, compartilha aí. E isso aí, um abraço, até o próximo episódio.